Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao nosso curso de percolação. E hoje nós iremos ver a prova da primeira parte da desigualdade OSSS. Ou seja, vamos provar que se T é um algoritmo que revela F, então a variância de F é menor ou igual do que a soma da revelação multiplicada pela influência. Ok? Bom, essa é a desigualdade OSS. S. São três S. E, para prová-la, nós iremos usar um fato que ficará como exercício, que é, se você pega uma F definida entre 0 e 1, você quer saber a variância da F, você consegue cotar a variância da F pela esperança da norma de F menos uma versão independente aqui da F. Ok? Então vamos usar esse fato, que será deixado como exercício para vocês. O fato. Então, nosso primeiro passo é justamente esse. Tá? E aí, como é que a gente vai fazer isso? Bom, o que, é que a gente vai fazer com isso, né? Vamos tentar cotar agora essa esperança pela influência e pela revelação. E aí? O que, é que a gente vai fazer? Considere o tempo tal até que o algoritmo revele a F completamente. Ok? Tal é o tempo até o algoritmo revelar F. E K vai ser a késima entrada revelada pelo algoritmo. Aqui é no tempo K, no caso, né? Então, o IK é a entrada revelada pelo algoritmo T no tempo K. E aí, a gente vai considerar que, se o algoritmo não revelou uma entrada, a gente vai indexar essa entrada, né? A gente vai representar essa entrada por um símbolozinho de um zero cortado, né? Que é o símbolo usual do vazio. Então, vamos usar esse símbolo para as entradas não reveladas. É só uma anotação, tá, gente? Agora, vamos considerar as seguintes definições. Vamos pegar uma ômega e uma ômega t independentes. Então, ômega é um vetor, né? Várias entradas aí. Ômega t também. São vetores aleatórios independentes. E aí a gente vai definir o ômega t como sendo a configuração, que é um vetor, vai ser a configuração que coincide com o ômega tio nas entradas reveladas. Aqui até t. E coincide com o ômega nas outras entradas, nas entradas não reveladas. Assim sendo, o ômega zero vai ter que ser o próprio ômega, né? E o ômega tal, ele vai estar quase no ômega tio, mas ele vai ser o ômega tio onde interessa. Onde influencia a F, né? Vou colocar aqui onde interessa. Porque o algoritmo pode não revelar todas as entradas. E aí, você não vai ficar com ômega tal igual ao ômega tio, ok? Avião passando. E aí, o que a gente pode fazer com isso? Primeiramente, pela desigualdade que nós vimos, que ficou de exercício, a variância da F vai ser menor ou igual do que a esperança da F de ômega menos F de ômega tio. E aí, nós podemos usar uma desigualdade triangular e somar e subtrair várias F de T menos 1, F de T. Opa, F de ômega T menos 1, F de ômega T. Perceba que, se você chegar no final do algoritmo, apesar do ômega T não necessariamente ser igual, vamos dizer assim, apesar do ômega T ser diferente do ômega tio, o F do ômega T tem que ser igual ao F de ômega tio. Porque o tal é o tempo de revelar tudo e depois que revela tudo, a função já fica determinada. Então, nós podemos usar essa desigualdade triangular aqui. E o F do ômega t, o F do ômega zero
vai ser o f de ômega, e o f de ômega til vai ser o f de ômega tal, ok? Bom, e aí a gente vai usar um passo esperto aqui, que é o seguinte, nós temos um tal que é aleatório. O que a gente pode fazer para passar esse tal para fora, né? Para colocar o somatório fora da esperança? Nós podemos multiplicar pela indicadora do t ser menor ou igual que tal, e aí a gente vai manter a aleatoriedade do tal e vai poder simplesmente colocar aqui todos os índices. Ok? Então, sutileza é você coloca todos os possíveis valores para tal e condiciona dentro, né, via uma indicadora, aos valores realmente permitidos. E aí nós temos uma cota aqui para o f de ômega, para a variância do f de ômega, em termos de variáveis aleatórias aqui, ou melhor, vetores aleatórios, né, configurações, que diferem por apenas uma entrada. Ok? E outra coisa que depende aqui do tempo de parada do seu algoritmo. E aí, o que a gente vai fazer? O primeiro passo vai ser cotar essa diferença aqui, que só varia em uma entrada novamente, né? Essa diferença só varia em uma entrada, o ômega t-1 com ômega t, e aí a gente vai induzir o surgimento de uma indicadora que já se parece muito com a influência, né? A influência da entrada IT aqui, ok? Pronto. Bom, e essa desigualdade é verdadeira, né? Porque você tem uma função que está entre 0 e 1, ela só pode dar valores nesse conjunto, e além disso, a diferença em módulo tem que estar entre 0 e 1 também, e se elas diferirem, como a diferença está entre 0 e 1, e a indicadora vai ser 1, você vai ter a desigualdade. Se elas ficarem iguais, então a indicadora é 0 e o lado esquerdo 0. Ou seja, em qualquer caso, você tem a desigualdade. Em seguida, vamos avaliar esse e tal aqui, essa indicadora, na verdade, do t ser menor ou igual que tal. Ok? E como é que a gente simplifica isso, né? Ou modifica de um modo útil? O tzinho, ele vai ser menor ou igual do que tal, ou seja, alguém vai ser revelado naquele tempo se existir algum índice que é revelado naquele tempo, ok? Bom, é meio tautológico, né? A frase do jeito que eu falei ficou meio tautológica demais aí até, mas é basicamente essa a ideia, tá? Aqui é o índice T, ou melhor, o tempo T ser um tempo de revelação. O que significa ele ser um tempo de revelação? Significa que alguém foi revelado, ok? Em seguida, a gente pode unir essas ideias, né, aqui. O F, a variância da F é cotada por essa soma. Essa soma, o carinha de dentro aqui, essa parte vermelha é cotada por esse pedaço. A parte vermelha é cotada por esse pedaço. E a parte em roxo é transformada nesse somatório. E esse somatório, como ele é uma coisa... O somatório é determinístico, né? Cada termo dentro do somatório é aleatório, mas o somatório em si é determinístico, a indexação. Então a gente pode colocar o somatório para fora. Ok? Pronto. E aí, vamos seguir essa conta, né? Chegamos nesse checkpoint aqui. Temos essa cota para a variância. Agora perceba que essa cota já está ficando parecido com o que nós desejamos, porque aqui nós temos algo que nos lembra a influência, e aqui nós temos algo que nos lembra a revelação. E aí, o que a gente pode fazer com isso? Vamos fazer o seguinte. Considere uma variável aleatória que nos mostra toda a trajetória do nosso algoritmo. Ou seja, o índice revelado, os índices revelados até o tempo anterior, até o t-1,
e o valor da coordenada aqui da configuração nesses índices. Essa é a variável xt. E aí, queremos analisar essa esperança aqui, tá? O que é que a gente pode fazer com essa esperança? Vamos condicionar essa esperança nesse histórico. Condicionando a esperança no histórico, nós temos o seguinte. A esperança da variável, né, do produto dessas indicadoras, tem que ser a esperança da esperança condicional, condicionada no que for. Aqui nós estamos condicionando no histórico. E condicionando no histórico, como você sabe que essa variável aqui vai ser dependente somente basicamente do histórico, né? Porque as variáveis, os ômegas e ômega t só mudam naquela entrada, na entrada ômega, ou melhor, na entrada t. E com isso, essa variável aqui e indicadora, na verdade, ela vai ser uma variável que é meio que independente daquela entrada, tá? Então, isso daqui vai sair como uma probabilidade de dentro do nossa variável, de nosso condicionamento. Então, vai ser uma probabilidade na entrada que difere, que vai ser justamente a influência, ok? E o valor do índice revelado, ele vai ser um índice que vai depender do algoritmo, né? E o algoritmo ele já sabe quem vai ser a próxima entrada se você saber o que aconteceu até no momento passado. Então, condicionado a xt, essa indicadora está determinada. Ou seja, ela é mensurável no xt. E daí ela sai da experiência condicional. Ok? Então, digamos assim, a ordem correta de fazer é: primeiro a gente vê que isso aqui é mensurável, então sai da experiência condicional, e em seguida vê que a indicadora é independente com respeito àquela entrada do condicionamento. Então, ela sai com uma probabilidade que dá exatamente a influência. E aí, por alguma razão, nós temos duplicado aqui essa expressão, e como a influência é um número, a gente pode colocar para fora, a esperança da indicadora vira probabilidade, e nós chegamos nesse ponto. Então, o que nós queríamos era transformar essa esperança daqui, e nós transformamos. E aí, copiando lá a expressão que nós tínhamos lá em cima, agora podemos converter essa esperança no valor que nós encontramos para ela, que é exatamente a igualdade aqui de cima, tá? A igualdade aqui de cima. E aí, o que a gente vai fazer? Pega essa influência, né, que só depende do i, e tira ela do somatório aqui, somatório duplo. Então ela vai ficar só na parte que só depende do i, né? A parte ela não depende do t. A parte que depende do t é a probabilidade de você revelar o índice i no tempo t. Mas como você está variando t, isso daqui fica a probabilidade de você revelar o índice i em algum tempo. Esse tempo tem que ser qualquer tempo antes da revelação, né? Não faz sentido você revelar depois da revelação. E aí, essa probabilidade de você revelar o índice i em algum tempo é justamente a influência. Opa, desculpa, a influência não. Né? É justamente a revelação. E aí nós verificamos que a variância da f, ômega, dá igual, ou melhor, é cotada por o somatório de revelação e influência. Ok? Bom, gente, isso conclui a demonstração da desigualdade OSSS. Espero que esteja claro e até o próximo vídeo.